Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Preparando a Casa. Estamos aqui para ouvir e conhecer mais uma história muito inspiradora. Hoje a gente vai falar sobre maternidade atípica e eu trouxe uma pessoa muito especial que eu já conheço, estudamos juntas na escola e tem uma história linda com a Ariel, de muita superação, e ela vai compartilhar com a gente um pouquinho como que foi descobrir tudo isso, diagnóstico, como que é a maternidade atípica para ela. Enfim, vamos trocar bastante experiências aqui, tenho certeza que vai edificar e trazer muita informação também, que é um dos nossos objetivos aqui no podcast. Eu vou falar com a Ana, que chama Ana Carolina, mas eu falei para ela que eu não vou chamar porque parece que eu tô brava. É verdade. Obrigada de ter topado. Imagina, pra mim é uma aqui. honra estar aqui, te ver. Continua linda. Parece que o tempo não passa pra você. Vamos ver vamos ver na segunda maternidade o que vai acontecer. Mais coisa, né, pra fazer, a gente vai ficando mais... Mais cabelos brancos. Você já tem cabelos brancos, Ana? Ainda não. Então, você tá melhor que eu. Ou talvez eu não tô aqui, procurando, né? Pode ser. Ana, você tem a Ariel, de 3 anos. Ariel, 3 anos. Ela gostosa. é bem vizinha do Miguel. A Ariel nasceu em agosto de 22, né? E o Miguel nasceu em maio. Então, temos filhos bem pertinhos de idade, né? Como que foi a maternidade pra você antes dela acontecer? Você sempre quis ser mãe? Eu acho que não. Eu era uma pessoa que brincava de boneca, tudo, mas a minha época não é a época de hoje, né? Era digital. Era a época de brincar na rua, de se machucar. Eu tenho o joelho esfolado até hoje, Você era mais moleca. né? Eu era mais moleca. Eu tinha sonho de casar, ter uma família grande, porque em casa é eu, minha mãe e um irmão, né? Então eu queria ter uma família grande. Então era assim, mas nada assim, ai, preciso casar, ter tantos filhos, sabe? Toda essa magia Essa do casamento, ansiedade. casar de princesa, não tinha essa vontade, no fim eu casei de princesa. Mas não foi tudo muito idealizado, assim, não tinha salvo, assim, a história. Não, foi tudo realmente acontecendo. Uhum. E aí, tanto que até a maternidade, ela foi planejada também. Então, não foi nada assim... Meu marido sabia que eu queria ser mãe. Isso é uma coisa que eu sabia, mas não era de imediato, né? Eu preciso ser mãe até tal idade e ter tantos filhos. Isso não. Pelo menos não pra mim. Foi natural, foi acontecendo. Aconteceu. Mas a Ariel foi planejada, como você falou. Foi uma criança planejada. Eu acho que tudo eu fiz conforme o script mesmo. Eu namorei, eu noivei, eu casei, curti um pouco o casamento. E aí, um determinado dia, eu lembro que a gente tava na praia. Eu falei, vamos engravidar? O que você acha de a gente ter filho? A gente já tinha, acho que uns 11 anos juntos já, que eu comecei a namorar muito nova. Uhum. E ele falou, vamos. Aí eu lembro que eu voltei da praia, falei, bora tirar o DIU, que eu tinha DIU na época. Fui na minha ginecologista, falei, quero tirar o DIU. Ela, quer engravidar? Eu falei, quero. Ela, mas eu não sou mais obstetra. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela falou, vamos marcar. Eu falei, tá bom. Ela, ou se você quiser tirar agora, a gente tira. Eu falei, então vamos tirar agora. Ui, que decidida. Então tá bom. Aí eu lembro que eu fui pra maca e já tirei. E aí, em 4 meses, acho que eu engravidei, assim. Foi rápido, mas ao mesmo tempo, pra mim, eu achava que eu ia engravidar pra ontem, né? Porque a gente que tira o DIU, assim, a gente... eu vejo com outras pessoas que eu já conversei que a gente acha que a gente vai tirar o DIU hoje e amanhã a gente já vai engravidar. Sim. Já chega em casa, né? Treinando, botando em prática e amanhã já tá grávida. Não foi bem assim. Mas veio no tempo que tinha que ser. 4 meses depois positivo. Veio positivo. E aí, Ana, começa uma jornada que vocês não imaginavam passar, né? Porque a gente nunca imagina como as coisas, ainda mais na primeira maternidade, né? Tudo é uma caixinha de surpresas, né? Sim. Tudo é uma surpresa. Como que foi esse processo do início da gestação? Vocês já tiveram algum pré-diagnóstico? Como que foi acompanhar esse pré-natal da Ariel? No início foi tudo muito tranquilo. Na verdade, a minha gestação inteira foi muito tranquila. Eu falo que eu não tive muitas intercorrências mais no final mesmo, mas vamos do início. Foi uma gestação muito tranquila, né? Fiz ali o acompanhamento certinho.
né, a gente tem convênio, então todo mês ali fazendo as ultrassons certinho, fiz o primeiro morfológico. E eu lembro que uma prima minha falava assim, ai, vamos fazer o chá revelação, vamos fazer o chá revelação. E eu falava, não sei, sabe, meio preguiça, assim. Uhum. Aí ela falou, ela falou, então eu vou te dar. Te dou uma parte e você organiza a outra parte. Eu falei, perfeito, bora. E aí fomos lá começar a organizar o chá revelação. E ela era minha guardiã do segredo. E ela foi comigo fazer um ultrassom normal. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque assim, nesse ultrassom normal, que a médica percebeu que tinha alguma coisa diferente na minha gestação. Foi depois do primeiro morfológico. Depois do primeiro morfológico. E aí ela só... Eu lembro que ela só falou assim, mãe, conversa com a sua obstetra, mas eu tô achando a cabeça da Ariel um pouquinho maior do que era pra estar em relação ao corpo. Eu falei, tá bom. Mas ali eu já... Você percebe que alguma coisa tá estranha, mas eu não me desesperei. Não vou mentir, fiquei bem de boa. E eu lembro que minha prima ainda falou assim pra mim. E eu fui, por exemplo, numa terça e o meu chá revelação era no sábado, assim. Uhum. E aí ela falou assim, você quer cancelar? Às vezes você tá nervosa? Eu falei, cancela por quê? Uma coisa tem nada a ver com a outra. A menina tá bem, vamos deixar muito claro e não tem diagnóstico nenhum. E ela falou, então tá bom. E nisso só ficou entre a gente. Eu lembro que foi uma coisa que eu falei pra ela. Falei, eu você que sabe, seu marido, que eu sei que você vai contar, né? E o meu marido, e só não quero que conte pra ninguém. Ela falou, tá bom. Fizemos o chá revelação, tudo lindo e maravilhoso. E aí, depois do chá revelação, começou a investigação. Demora, né? Não é rápido. No caso da Ariel, não foi assim de um dia pra noite. Também tem todo um monte de exame que tem que ser feito. E aí, eu comecei a passar com um doutor que era especialista em descobrir, né, o que estava acontecendo. E a minha obstetra já falou que talvez seria uma hidrocefalia, por conta de ser a cabeça maior. E eu falei, tá bom. E aí eu passei, fiz os exames com o doutor que ela tinha pedido. E ele falou, realmente, é hidrocefalia. Porém, o que a gente precisa descobrir agora, se tem alguma outra coisa. Eu falei, tá bom. E aí ele falou que tinha que fazer um exame chamado cariótipo, que é um exame que é uma agulha bem comprida, que entra na barriga, né? E tira o líquido da barriga para descobrir o que tem. Existem vários tipos de exame. O meu eu só tive que fazer esse. Eu lembro que eu fui para uma clínica até em São Paulo para fazer, que não tinha em Sorocaba, e tinha que diagnosticar rápido, né? Porque quando tem alguma coisa na formação do bebê, você tem que descobrir meio rápido para ver se dá para você fazer alguma intervenção. E assim, eu lembro que essa fase foi uma fase difícil, no sentido de até você ter um diagnóstico, né? Você fica muito ansioso, querendo saber o que tá acontecendo. Uma angústia, né? É, uma angústia. Mas assim, em todo momento eu pedia muito pra Deus que fosse feita a vontade dele. Que eu tava ali, que eu ia cuidar dela, né? Que ela já era uma criança muito amada, muito desejada, né? A primeira neta da minha mãe, principalmente. Da minha sogra tem mais, mas assim, da minha mãe também era a primeira. Então, você fica toda aquela expectativa diferente do meu lado, né? Mas tinha aquele medo do que ia acontecer. E aí descobrimos a hidrocefalia e vida que segue, né? E eu lembro que a minha obstetra na época falou assim, Ana, é tranquilo, eu tenho aluna com hidrocefalia, tenho isso, tenho aquilo, então, na minha cabeça, ia ser tranquilo, né? E vida Você que segue. pesquisou, Ana? Você conheceu outras pessoas? Não. Em partes, eu falo que eu me achei muito negligente. Hoje não mais, depois de muita terapia. Parei de ficar me culpando, porque a gente se culpa. A maternidade, como diz uma amiga minha, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim. É uma frase clichê que desde é a maior... uma coisa super que significa, né, muita coisa, até um negocinho que a gente minúsculo, deixa pra lá. que não tem nada a ver, né? Que tinha que acontecer, né? Exato. E eu lembro que uma das coisas que meu marido falou assim, não vai ficar pesquisando. Até porque quando você coloca hidrocefalia na internet, você vê umas crianças com umas cabeças gigantescas e realmente assusta muito. E ela falou, não, é tranquilo, Dariel, é controlável, tudo. Ai, vai fazer alguma coisa gestacional? Não vai, porque também é muito arriscado pra mãe, né? E foi. E fomos indo, né, acompanhando ali com o médico, tudo. E uma das coisas que eu lembro que eu perguntei pra ela também é, precisa acompanhar com o neuro? E ela falou que não. Eu hoje falo que se eu tivesse um pouquinho mais assim de, não sei... Malícia? Uma malícia, eu teria ido no neuro também. Mas já foi, né? Como diz minha psicóloga, não adianta ficar chorando pelo que já foi, porque já foi, não tem como consertar. E beleza, vida que segue. Quando eu tava com 31 semanas, ela tendo aquela gestação linda, maravilhosa, a Ariel estourou minha bolsa. Ela falou, vou nascer.
E aí veio aquele desespero. E aí também é mais uma coisa que eu falo que eu não sabia. Nem sempre, quando rompe uma bolsa, a criança nasce, né? Então, eu lembro que estourou de madrugada, meu marido estava até indo trabalhar, que ele ia fazer hora extra aquele dia, e eu falava, amor, estourou, mas fica calmo. E ele pra lá e pra cá, achando que a gente acha que é cena de filme, estourou, buf, a criança vai descer. E não não tem nada a ver, né? É tudo com calma. E eu falei, não, eu vou tomar banho, vai dar tudo certo. Ele, não vai tomar banho. Mas você é calma assim, Ana? Não. A maternidade me trouxe uma calma. Assim, eu acho que do dia que eu descobri que eu ia ser mãe, eu falei, eu preciso ser calma. Não sei, acho que... Eu não sei explicar. Sobrenatural. É uma coisa assim, meio, bem sobrenatural mesmo. Eu fiquei muito tranquila, muito tranquila. Claro, a gente tá nervosa, mas eu sabia que eu não podia me desesperar nesse sentido. Tanto que eu lembro de um dia que eu tava na frente do espelho, assim, com aquela barriga enorme, assim. Eu tinha um cachorrinho chamado Thor, e eu tava só olhando, e aí eu abaixei, assim, na frente do espelho e comecei a chorar, encostada, com a barriga, assim, bem grandona ainda, antes dela ter estourado minha bolsa. E eu comecei a chorar, o Thor veio de um lado, encostou na minha barriga. Aí veio a Zoe, a outra cachorrinha que a gente tem, encostou na minha barriga. E eu fiquei ali um tempão, chorando com eles dois ali encostadinhos. Aí meu marido veio, ficou só ali, os 4 ali, só naquele... 5, né, ela ali, só ali. E aí eu acho que é um dos momentos que eu lembro que eu fiquei bem, assim, que eu percebi que o mundo desabou, assim, sabe? Caiu uma ficha. Isso. Mas foi um dos únicos momentos. E minha família sabia até uma parte. Uma parte da família, não era todo mundo que sabia que a Ariel vinha com hidrocefalia também. Por quê? Eu não queria muita pergunta, sabe? O que vai ser? O que vai acontecer? Como que... até porque não é nem não querer a pergunta, é porque você não sabe a resposta. Então, as únicas pessoas que sabiam que a Ariel vinha com a hidrocefalia eram nossos pais, irmãos ali, só a família mesmo, não os familiares. Então, eu não contei. E isso é uma coisa que eu não me arrependo. Não me arrependo mesmo, porque as pessoas perguntam demais. E eu não acho que é errado perguntar, porque a gente quer saber, né? Sim. Mas o problema é que é muita pergunta e gera uma ansiedade. Exato. Então, eu falei, não vamos contar. Então, ficou muito entre a gente ali. E esse choro foi do quê? Eu não sei te explicar, pra falar a verdade. Eu acho que foi mais um cair a ficha mesmo, igual você falou. De tá acontecendo alguma coisa, mas eu tô aqui, sabe? Eu lembro que ela mexia muito, tipo, fica tranquila, sabe? Mas foi um momento que eu percebi que... Eu lembro que até o meu marido tava junto e eu falava, obrigado por estar aqui, né? Porque a gente sabe, né, que tem muita família que acaba ficando sozinha, né? Só naquele simples momento de que a criança ainda nem nasceu. Mas aí, voltando, né, indo lá pra frente, estourou minha bolsa, fui pro hospital, e aí veio o diagnóstico de bolsa rota, que é quando a bolsa tá estourada, mas a criança ainda não nasce. E fiquei lá 20 dias esperando a bonita nascer. Nossa, 20 dias. Internada, era pós-pandemia, né, que a gente tinha acabado de sair ali, então não tava ainda recebendo tava muito visita, restrito ainda, né? Não podia passear, né? Eu lembro que ela estourou minha bolsa no domingo à noite, no sábado era meio ensaio, então eu não fiz nem ensaio, eu não fui liberada para fazer ensaio no hospital. Isso era uma coisa que eu queria, mas tá tudo bem também. Que a gente faz tudo pelos filhos, né? Sim. Você entende que tem que passar por isso. E aí, quando ela ia fazer 34 semanas, o médico falou, ela tem que nascer. A gente não pode estender muito, porque aí começam outras fases dali da gestação. Então, a gente tira lá com 34. Eu falei, tá bom. Aí, eu lembro que ele falou assim pra mim, a gente vai tirar ou dia 19 ou dia 20. Eu falei, então, vamos tirar dia 19, que dia 20 é aniversário da prima dela e cada um tem que ter seu dia. E aí, ela veio cesárea, já sabia que ia ser cesárea, por conta do tamanho da cabeça, não podia fazer a força, senão poderia machucar ela. E pra mim também, tudo bem. Eu lembro quando minha obstetra falou, vai ter que ser cesárea, eu falei, ai, que delícia. Ela, como assim? Normalmente as mães surtam. Eu falei, não, tá tudo bem, não quero essa parte. Né? Que está tudo bem você querer cesárea, como também tá tudo bem você querer ser parto normal. Sem polêmicas. Sem polêmica, gente. E aí ela veio, já sabia, aí ali já me falaram que ela ia sair dali e ia direto pra UTI. Não ia pegar minha filha no colo, não ia ter toda aquela coisa linda e maravilhosa do nascimento. E eu respirar, que essa hora é difícil, mas tá tudo bem. E aí eu lembro que quando ela tirou ela de mim, ela tava bem roxa, e não chorou, né? Aí é a hora que corta o coração da mãe.
Que também é uma coisa que depois se descobre que não é toda criança que chora. É super normal a criança não chorar. É muito mais normal não chorar do que chorar. Na verdade, quem faz chorar é o médico, que dá aquele tapinha no bumbum, tipo... Então é normal a criança não chorar, mas na cabeça ali da mãe que já tava morrendo de medo que... Eu sabia que ela poderia nascer e não resistir, eu sabia de várias coisas, Dos assim, riscos. dos riscos que ela corria. Tanto que ela nasceu, a incubadora já tava ali, que ela já ia direto pra UTI. E aí ela passou, eu não consegui ver, sabe? Eu só vi aquele vulto escuro, assim, ó. E eu lembro que eu falei, ela tá muito roxa. Ela não resistiu. Foi a primeira coisa que eu pensei. E realmente, ela nasceu com o Apgar muito baixo. Se eu não me engano, foi 4, depois ela foi pra 7. Caramba. Que é tipo uma nota, né? Que eles Sim. ganham quando nascem. Então, foi muito baixo. Numa escala de 0 a 10, né? E foi muito baixa. Mas, graças a Deus, ela melhorou, assim, né? Nos primeiros 5 minutos, né? Que eles fazem de novo. E aí, já foi direto pra UTI. E eu, como tinha tido cesárea, tenho que ficar lá. Se eu não me engano, 8 horas deitada lá. Até poder ver minha filha. Essas 8 horas parecia que não passava, né? E aí você tem que levantar, tudo. Fiz o primeiro levante. Tem que mexer a perna, né? Tudo. Fiz o primeiro levante e fui ver a Ariel. Não, eu lembro quando eu entrei na UTI, a Ariel tava no leito 9, tinha uma outra moça no leito 1. A Elisa, tenho o contato com ela, com a mãe até hoje. Era uma bebê muito pequena, muito. Ali eu falo que foi o meu primeiro baque da UTI neonatal, porque eu nunca tinha entrado numa UTI. E muito menos uma neonatal. Era uma bebê muito pequena. Eu falei, meu Deus. Você leva aqueles... É literalmente, UTI é um choque, né? De realidade. E eu falei, nossa. Não quero ver. E aí eu virei. Na hora que eu virei, que eu vi a Ariel, aquela bebê minúscula também. E aí a cabecinha dela já tava toda enfaixada, porque eles enfaixaram pra dar uma pressionada. A cabeça da Ariel era realmente maior do que uma cabeça de um bebê comum. Então, ela já estava bem enfaixada, pressionadinha, assim. Não no sentido de machucando, mas, né, pra proteger também. Até porque é muito líquido, então poderia machucar. Como toda criança, além de tudo, a moleira tá aberta. Então, Sim. Tá ali tudo muito... E eu lembro quando eu vi ela, eu tava em pé. Do mesmo jeito que eu tava em pé, eu voltei pra trás, assim. Já a pressão baixou, tive que voltar pro quarto. E aí já começa todo aquele processo de entender o que tá... Realmente, de cair a ficha do que tá acontecendo. E aí foram muitas coisas, né? Eu fiquei 2 dias internadas, porque é o que falam pra mim, como que foi sua cesárea? Pra mim foi tranquilo, porque eu tinha que levantar e ver minha filha. Então eu não tive esse negócio de, sentiu dor, que isso, imagina. Não deu nem tempo de olhar pra você, né? Nessa recuperação. Eu moro muito longe do hospital, né? O hospital literalmente do outro lado da cidade pra mim. E eu tinha que ir voltar todo dia. Na época que a Ariel estava na UTI, na minha época, eu não sabia que podia dormir no hospital. Então eu ia e voltava todos os dias. Meu Deus, ninguém falou isso pra você. Não, eu lembro que uma vez eu cheguei a perguntar pra uma médica lá, ela falou assim, não precisa dormir não, mãe, pode ir embora, aqui a gente vai cuidar. E eu não posso falar que eu me arrependo de não ter dormido lá, porque pra mim não tem muito o que fazer, Sim. sabe? Ao mesmo tempo que você quer muito estar lá, não adianta você estar lá, né? E aí, uma semana depois, ela fez a primeira cirurgia de colocar a válvula, né, na cabecinha, que é uma válvula. O que é hidrocefalia? Vou explicar de uma maneira bem simples, porque às vezes as pessoas não vão saber o que é. É o acúmulo de líquido dentro da cabeça. A Ariel tinha muito líquido. Então, você tem que colocar uma válvula dentro dessa cabeça para drenar o líquido, para diminuir e que vai para a barriguinha. Todo mundo tem esse dreno na nossa cabeça. Natural. Tanto que é natural. Só que o que aconteceu com a Ariel? Na gestação não formou. Por isso que deu a hidrocefalia dela. A Ariel, eu não tenho assim, mas por que não formou? Eu não sei. Não sei. Foi uma má formação. Foi uma má formação. Não tem, assim, um diagnóstico. Foi dengue, foi isso, foi aquilo. Porque existem motivos. Não tem. Até porque é o que eu sempre falo também, não vai adiantar, porque não vai mudar a história dela. Sim. Tem coisas que, com o tempo, né, você entende. A gente, às vezes, quer muita resposta. Mas por quê? Por quê? Por quê? Não tem por quê. Porque Deus quis e ponto final, é isso. Hoje é mais simples de falar, mas assim, não tem. É um processo, tem coisas que não né, tem. de aceitação Exatamente. Que traz isso, né? Mas você já passou por esse processo. Já passei. Né? Hoje, pra mim, é mais fácil falar. Não que na época foi muito difícil, porque não foi também. Eu entendia que era aquilo e ponto final. A minha obrigação é cuidar dela. Eu acho que a maternidade, atípica ou não atípica, a nossa obrigação como mãe é cuidar dos filhos. É só ser
bons pais, sabe? É ter uma vida saudável, ter uma vida normal, sabe? Porque ninguém tem uma vida normal 100%, independente de um atípico ou não atípico. Porque o normal pra mim não é o normal pra você, né? Exatamente. É que nem agora, uma fase que você tá vivendo, né? Que a gente até tava brincando. Vou fazer a lancheira. Posso mandar um salgadinho hoje? Pode, sabe? É o que a gente quer? Não é, porque a gente quer mandar fruta, quer mandar... Mas se naquele dia você não tá bem, manda o salgadinho, sabe? Aceita que dói Mas menos, a né? mãe só não dá pro seu filho, sabe? Se você não acha normal pra um, não é pro outro. A gente comia salgadinho quando é criança, E tamo aqui, né? entendeu? Mas o filho Aquele come terra, mas famoso- você também come terra, sabe? Dá uma terra pra criança. Então, eu acho que é sobre isso, você aceitar o que você tá vivendo, né? E eu ouço muito elogios, assim, das pessoas em relação a isso. Fala, nossa, Ana, você leva de uma maneira tão leve, você faz de tudo com a Ariel. Eu faço, porque ela é uma criança normal pra mim. Pra mim, ela é normal. Ela não é normal aos olhos de outras pessoas, ou se você for comparar com uma criança típica, mas pra mim ela é normal. Nossa, mas você vai com ela pra praia? O que impede de levar ela pra praia? Eu não tô entendendo, sabe? Hoje eu vivo uma outra realidade com ela, mas ali de outras coisas que já aconteceram antes, sempre foi muito tranquilo, né? Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga, até que é enfermeira dela do hospital. Ela falou assim, Ana, eu tô vivendo uma situação que eu tenho um bebê atípico agora em casa e eu não sei o que eu faço. Isso que ela cuida de bebês, né, na UTI. Aí eu falei, amiga, faz como se você fosse fazer com qualquer criança. Finge que não tem nada. Só faz. Tem as suas limitações? Tem, mas só tenta fazer da mesma maneira. Principalmente quando é bebê ainda, que é pequenininho, sabe? Eu falei, não, trata como se fosse uma criança normal. Na hora que chegar ali, tipo, mas é uma brincadeira de correr, não vai correr, aí a gente vê o que faz. Mas enquanto isso, trata normal. Brinca de outra coisa. Então, acho que é sobre isso, né? De você tentar enxergar da melhor maneira, como se fosse... Porque é a sua normalidade, né, Ana? Exatamente. É que nem... Eu lembro quando a Ariel, ela não come pela boca, né? Então, aí aconteceram várias coisas, colocou a válvula, tudo... E aí, uma das coisas foi a deglutição. A Ariel, ela não tem deglutição. O caso da Ariel é um caso mais bem atípico mesmo. Além da hidrocefalia dela, a Ariel não formou todo o cérebro dela. Então, ela tem 30% só do cérebro, só a parte da frente, né? Só a parte frontal. Então, muitas coisas que a gente faz, que aí a gente vai aprendendo também, funções, informações do cérebro. E uma delas é da deglutição. A deglutição, pra mim, antes, era uma coisa muito simples. Você pega, bebe, engole. Mas ela é muito mais do que... Complexa, né? É muito mais complexa. Você tem que ir respira, e prende a respiração, e desce, e vai pro lado do estômago, não vai pro pulmão. Então, é muita informação. Então, no caso da Ariel, ela não come pela boca. Ela tem gastro, que é um furinho que tem na barriguinha, que aí a gente faz a alimentação pela gastro. Então, pra mim, hoje é super tranquilo. E sempre foi assim? Sempre desde foi assim. Da introdução alimentar? A Ariel nunca comeu pela boca. Ela tem, né, fono, ela faz fono, tudo. Tem os degustativos que a gente dá. Mas, assim, comer mesmo pela boca, não. Né, tudo pela Isso gastro. É uma complicação da hidrocefalia, Ana? No caso dela, sim. Na verdade, tem muitos casos de PC, né, que a gente fala de paralisia cerebral, que acaba não conseguindo deglutir. Porque realmente é da informação, é do cérebro, precisa de todo comando, né? Se não tem comando, não faz. E aí o problema de, às vezes, você forçar é ir pro lugar errado. Que, no caso, normalmente vai pro pulmão, que causa uma pneumonia ou várias outras coisas, broncoaspira. E aí você perde a criança, não tem muito o que... Ou a criança, o adulto, né? Não tem muito o que fazer. Então, é um risco bem grande. E aí, no caso dela, ela tem a gastro. E tá aí, gorda, enorme, né? Mas a gente colocou, assim, que saiu do hospital. Porque aí eu fiquei com ela no hospital durante 2 meses, quase, de UTI. A minha UTI, hoje falando, é curta.
eu acho curta, perto de outras, né? Essa bebê mesmo, a Elisa, ela ficou, acho que se eu não me engano, 6 meses na UTI, porque ela era prematura extrema, né? É diferente do caso da Ariel. Mas a minha, hoje eu falo, é curto. Mas na hora que você tá Tá lá, passando, né? É uma é eternidade. uma eternidade. Então, aí quando a gente saiu de lá, ela não tinha gastro ainda porque ela era muito pequenininha, mas aí ela tinha uma sondinha nasal e aí a gente alimentava ali, né, que vai o leitinho vai por ali. Eu tive a graça, que eu acho que fala assim, de amamentar ela até os 8 meses. Então, Caramba. independente de tudo que aconteceu, eu conseguia amamentar, né? E tirava lá leite o tempo todo, de 3 em 3 horas. Você chega no hospital, você tira leite. Ou em casa. Em casa, quando ela foi pra casa também. De 3 em 3 horas. Acordava pra dar mamar e ficava lá, tirando leite na bombinha. Que também eu falo que eu parei porque cansei. E tá tudo bem cansar. Não quer amamentar, não Vocês podem ver amamente. que a Ana é muito bem resolvida, Muito né? bem, gente. Graças a Deus. Isso ensina, viu? Sim. Porque quanta gente é mal resolvida por muito menos, né, Se Ana? cobra, né? Eu vejo que as mulheres, elas se cobram muito. Eu tenho que amamentar, Sim. eu tenho que ser mãe, eu tenho que isso. Gente, você não tem que nada, a vida é sua. Você faz o que você quiser. Deus não deu o livre-arbítrio pra nós? Tá aí. Você amamenta se você quiser, se você não... o meu peito não ficou tão machucado. Eu falo que foi um milagre, assim. Eu tive uma vez só que empedrou. Eu tive muito leite, eu doei leite, né? Que eu também nem sabia que existia doação de leite. Foi uma tia minha que falou, que eu falava, tia, eu tenho tanto leite, dá uma dó de jogar fora. Ela, que joga fora, tá louca, doa leite. E eu doei muito leite, graças a Deus. Doem leite, se vocês puderem. Principalmente para uma mãe de UTI, né? Principalmente, e é muito importante o meu leite. Foi para bastante mães, eu sei. Mas chegou uma hora que não tava dando mais, tava muito cansativo, muito cansativo. E o peito, quando você não amamenta, tem uma hora que ele não enche tanto. Então, por mais que você tá ali fazendo Estimulando, né? estímulo, ele não enche tanto. Então, começa a ficar mais doloroso, até psicologicamente. Aí você fica Sim. tipo, pra quê, sabe? Então eu falei, não, chega. Aí eu já tinha falado com a pediatra, eu falei, não, eu vou parar de amamentar. Ela, então tá bom. E aí já entramos contra o leite, pronto, vida que segue. Meu leite secou rapidinho, não tive problema com isso. Então, pra mim foi tranquilo essa parte. E aí ela ficou, acho que com a sondinha uns 4 meses, mais ou menos. E aí depois a gente já foi e colocou, já fez a gastro e tá aí até hoje. E como que é a qualidade de vida dela hoje? Quais são os cuidados, assim, Ana, com ela? Então. Até setembro do ano passado, era tudo normal, né? O que a Ariel tinha? A Ariel fazia físio, faz fono, fazia externa, né? Eu levava ela. E eu também tinha o home care, consegui o home care quando eu saí do hospital. Quando eu saí do hospital, a Ariel ainda usava um oxigênio, mas bem só um chorinho, assim. A gente fala que é um vaporzinho, assim, só. Não era gastro, não, perdão, não tinha tráqueo, não tinha nada. E aí, com o tempo, a gente tirou, desmamou, mas mesmo assim a gente continuou com home care em casa, que era fisioterapia aqui em casa. Físio, médico, fono, né? E aí eu até cheguei a colocar ela na natação no ano passado, tudo, então era uma vida normal. Porém, a Ariel não anda, a Ariel não fala, ela tem uma visão muito baixa. Na verdade, a vista da Ariel é perfeita. O problema é a informação, né? Sempre a informação. Mas eu fazia tudo com ela, levava pra cima, levava pra baixo. A gente adorava bater perna, como diz a médica dela, a nossa pediatra até hoje. Só que em setembro do ano passado, a Ariel teve na verdade, foi em julho, ela teve uma crise de asma muito forte, e eu tive que levar para o hospital. E a crise de asma dela evoluiu para uma pneumonia. Então, ficamos aí 3 meses internada. Foi bem tenso. Aí é nessa hora que a gente fala, nessas horas, né? Porque a Ariel, ela tá viva até hoje porque Deus quis que ela estivesse aqui comigo. Isso é fato. Porque eu lembro que um dia lá na UTI, quando ela nasceu lá atrás, ela tava muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E eu lembro que eu falei pra ela assim, filha, o médico já tinha falado pra mim, ela já tinha posto a válvula, tudo, já tinham feito assim, o máximo. E tá aí também uma coisa muito importante. Eu sempre falei que eu quero que ela tivesse, que eu só queria que ela tivesse uma qualidade de vida.
eu não queria que a Ariel sofresse. A Ariel não é rato de laboratório. Até porque eu nem concordo com o que fazem com os ratos. Coitado dos bichinhos, né? Mas ela também não queria que ficassem, ai, vamos ver o que dá, sabe? Pra mim não existe isso. Então eu sempre falei, filha, eu quero que você tenha qualidade de vida. Mas é você que decide. Não sou eu. Eu não julgo as mães que choram lá, pelo amor de Deus, melhora. A qualquer Não julgo, custo, né? não julgo. Porque acho que cada dor é uma dor. Tanto que falam assim, ai, a mãe atípica, elas se entendem. Elas se entendem até certa parte. Porque cada um Lida de uma lida de uma forma. forma, tem uma crença diferente, acredita do milagre. Não que eu acho que não exista milagre, não é isso? Mas assim, acredita numas coisas assim muito... O que é um milagre? Até onde, né, você acha que isso realmente vai... Porque quando a gente fala assim de milagre, a gente pensa assim, morreu, ressuscita. Tá doente, é curado. Milagre pra gente é isso, Uhum. né? Tem um diagnóstico, amanhã Não tem mais. não tem mais. É. E não é sobre isso, Não é né? sobre isso. Eu acho que eu falo que eu sou muito pé no chão. Eu acredito que a Ariel possa andar? Acredito, mas até certo ponto, né? Tem coisas, assim, momentos que você desacredita. Não vou falar que não acontece, porque acontece. E acontece sempre, assim. Hoje a Ariel tá bem, amanhã não tá, eu falo, é culpa do senhor, né? O que eu fiz de errado? Sabe? E ele assim, tipo, nossa, eu nem vi, desculpa, eu tava cuidando de outra criança. Sabe? Umas coisas assim que não tem nada a ver, mas você culpa, você tem que achar um culpado. Essa é a realidade. E lá na UTI eu ficava assim, não existe mais, não vai acontecer o milagre. Até porque quando eu descobri a hidrocefalia, eu pedia para que não acontecesse. E quando ela nasceu, aconteceu. Então eu falei assim, Deus já não me ama mais. Né? Já esqueceu de mim, então deixa aqui que eu vou me virar com ela. Aí você já esquece que Deus existe. Como se fosse simples assim. Mas aí você já começa a desacreditar porque Não fez você o que pediu você um milagre queria. na gestação e não aconteceu. Por quê? Porque aí também tem isso. Que aí isso foi uma coisa que aconteceu, que eu vi um caso que tinha e nasceu e não tinha. Deus tinha operado o milagre ali na gestação. E aí, quando aconteceu comigo, eu falei, Por não que me eu ama não? mais. Né? Acontece isso. Mas eu falei, não posso. E aí eu comecei a entender que não era sobre aquilo. E eu falei pra ela, eu falei, filha, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, mas a decisão é sua. Eles não vão fazer mais nada. E aí eu lembro que uma mãe que tava lá falou assim pra mim, ai, vai fazer mais cirurgia? Eu falei, não. Aí ela, como assim? Eu falei, eu não quero. Se a Ariel sobreviver, vai ser porque ela vai conversar lá com o papai do céu dela e ela vai decidir, não eu. Eu não vou fazer isso com ela. Não vou. Ai, mas você deixou sua filha morrer? Deixei. A decisão era dela, não é minha. Não é minha. Não é que eu não ia sofrer, claro que eu ia. Imagina. Mas eu acho que é uma decisão, é muito mais sobre ela querer. Não foi você que decidiu ser mãe? Não foi seu esposo que decidiu que vocês seriam. Claro, ele também tem. Mas assim, não é só. Sabe? Tipo assim, não é só. Ninguém induz ninguém a nada. Se a gente não quer, a gente não faz. E eu também, eu decidi ser mãe, decidi. E eu era mãe dela, independente de qualquer coisa. Só que eu era mãe dela, a Ariel era minha filha. E eu tinha que dar pra ela o direito de viver ou não. Não ia ficar ali forçando. A minha vida ia ser viver uma vida dentro de hospital. Eu sou uma pessoa extremamente ativa. Eu não posso falar que eu não pensei em mim, que seria muita hipocrisia, porque eu também pensei em mim. Eu falei, filha, eu quero que a gente tenha uma vida ativa, eu quero que a gente saia, eu não quero ficar vivendo isso aqui. Eu não acho justo nem comigo, muito menos com ela. Uhum. E eu lembro que, assim, eu literalmente vi minha filha melhorar da água pro vinho. Ela falou, então tá bom. Vou resolver sozinha. E assim, melhorou. Sabe, acho que em uma semana ela saiu do UTI. A cirurgia que você teria que fazer era de drenar isso? O que poderia acontecer? Colocar outra válvula, trocar de válvula. E às vezes até algumas outras que eu vou falar a verdade pra você, que eles nem me falaram, porque eles já sabiam que eu não queria saber. Mas uma das coisas era a troca da válvula. Porque como foi colocado e não tava funcionando. E aí eu falei assim, tá, em quanto tempo depois a gente pode trocar? Ele falou 3 meses ou agora. Eu falei, então vamos esperar 3 meses. E que no fim foi, acho que com 7, 8 meses que ela trocou a primeira vez. Porque aí começou a funcionar. Do dia pra noite começou a funcionar. Porque ela decidiu. Ela falou, não, Deus, vou ficar aqui. Pode deixar. Deixa aqui. Não, eu acho que é sobre isso. Você deixar as coisas acontecerem. Entregar na mão de Deus.
E foi o que eu falei pra ele também. Senhor, se for da tua vontade de levar ela, que leve ela, mas não deixa ela sofrendo. Eu não acho justo. Eu falo, é que nem eu, por exemplo, se eu sofrer um acidente amanhã, que eu não posso, porque eu sou mãe não pode morrer. Mas que Exato. leve, sabe? Não acho justo deixar sofrendo numa cama, assim. Alguém que você sabe que, ai, Ana, mas existe um milagre. Eu sei que existe, mas é 1 em 1 milhão, às vezes. Eu acho que depende até onde você vai aguentar aquilo também, né? É que nem várias histórias que a gente vê ali da UTI que tem milagres divinos. Eu passei agora em agosto com ela, nessa última temporada. Eu falo que eu vi um milagre, assim, que realmente é muita fé. É muita fé. O Joca ali foi muita fé, muita fé. Que eu vi gente ali falando, Ana, hoje ele vai morrer. E eu tava na frente. E eu falei, esse menino vai morrer. Tipo, saturação que é até 100, pra quem não sabe. Assim, saturação baixíssima, 40. Você fala, nossa, agora foi. Sabe? Pra um bebê minúsculo que nasceu extremamente prematuro. E ele tá lá lindo, maravilhoso. Então, realmente, e assim, sem intercorrências também, é só dia a dia, dia a dia, dia a dia, e você acreditar muito no milagre. Realmente o Joca é um milagre. Como a Ariel também é, e várias outras crianças da UTI. Então, é até onde eu queria ir com ela. E aí ela melhorou, assim. E aí eu consegui levar ela pra casa. E aí, uma coisa que tá diferente hoje, nessa última internação dela de 3 meses aí, ela teve que colocar tráqueo, né? Que aí isso foi uma coisa que baqueou bastante. Porque a tráqueo, ela te limita muito em várias coisas. Por exemplo, hoje, se a Ariel não tivesse tráqueo, não que eu não saia com ela pra cima e pra baixo, que o home não ouça isso. A Mas recomendação é ela ficar mais quietinha. porque não pode ficar manipulando muito, indo pra cima, indo pra baixo, né? É perigoso ali, porque Movimentar? não o movimentar, mas assim, de acontecer alguma intercorrência e você não tá com as coisas tudo ali, né, pra atender ela. Em casa eu tenho o cilindro de oxigênio, tem o ambu, tem várias coisas. Você não sai com tudo isso, né? Você sai com o BiPAP, que é o coração mecânico, né, que a gente fala, e as outras coisas, o oxímetro pra ver como que ela tá, tudo. Mas, por exemplo, se baixa a saturação, se precisa de um oxigênio, ninguém anda com um cilindro de oxigênio pra cima e pra baixo. Então, por isso que eles não recomendam ficar saindo com ela. Mas a gente já sai, assim, de vez em quando dá uma volta, assim. Não vou falar que não dá, porque dá. É o que eu sempre falei, eu quero que ela tenha qualidade de vida. Então, eu falar pra você, você não sai com ela de casa? Mentira. Eu saio, como várias mães também saem. Mas assim, tudo com muita cautela, se eu vejo que ela tá muito bem, se a saturação tá muito bem. E sai com a equipe de enfermagem, não sai sozinha. Claro, todo mundo sendo sempre muito avisado. Também a gente brinca assim, mas não é uma coisa clandestina, assim, que a gente tá fazendo, né? Ninguém sabe. Mas porque eu quero que ela tenha uma qualidade de vida, né? Então a gente pega ela, dá uma volta ali no condomínio. Ela precisa ver o dia, né, gente? A gente bota o BiPAP ali no carrinho, dá uma volta ali no condomínio, vê gente, né? Sim. Ela também precisa. E é isso que me limita um pouco mais hoje de sair com ela, diferente do que era antes. Até porque antes também dá uns 5 minutos, né? Que nem, por exemplo, você, o Miguel, a família, bota as crianças no carro e sai. Já comigo, já não... Antes era assim, agora nem tanto. Mais limitado. E essa questão da tráqueo foi necessária por conta dessa... De ficar ali alguma coisa em relação à pneumonia? Ela teve uma pneumonia bem grave, tanto que ela foi entubada, tudo, teve que ser entubada umas 2 vezes. E aí acontece de novo, né? Ela foi entubada uma vez, e aí eu lembro que a médica da UTI virou pra mim e falou assim, Ana, vários pacientes neurológicos, eles precisam de tráqueo. E eu falei, tá bom. Aí ela falou, talvez a gente tenha que fazer. Eu falei, eu não queria. Porque a gente sabe que é muito difícil. Além da criança ter tráqueo, é toda uma estrutura na sua casa que muda. Porque tem que ter uma equipe de enfermagem na sua casa. Então, é mais gente morando com você, porque é o tempo todo gente ali. E eu moro num apartamento. Então, é uma casa menor também, né? E aí eu falei, eu não quero. Aí ela falou, não, mas a gente pode tentar estubar, mas eu não sei se vai dar certo.
E aí eu fui pedir muito pra Deus. Eu falei, Deus, por favor, eu não queria que Ariel colocasse traque agora. Deixa eu ir embora com ela sem traque, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, tá bom. Estubou ela, ficou linda e maravilhosa e não coloquei a traque. Fiz uma promessa ali, né? E beleza, fomos pra casa. 10 dias depois eu voltei. E assim, uma pneumonia que evoluiu, assim, coisa de 8 horas, 12 horas. Aumentou, assim. Eu lembro que a gente fez um raio-x um dia à noite, no outro dia de manhã tava outro raio-x e entubou de novo. E aí, na hora que entubou de novo, eu lembro que na hora que entubou, a doutora Elaine olhou pra mim e falou assim... Não, na verdade, ela nem falou, ela só, tipo, já sabe, né? Aí eu fui, conversei com ele, eu falei, eu não tinha feito uma promessa com você. Aí parece que ele meio me respondeu assim, eu cumpri. Ela foi embora sem traca naquela internação. E aí tá bom. Existem as vontades de Deus, elas são diversas, né? Sim. Existe a permissiva, né? Que é aquela que ele permite. Existe a soberana, que é aquela que não tem o que fazer. É. E eu falo, eu até brinco, né? Eu falo, gente, eu fiz uma promessa, mas eu não li as entrelinhas. Lá embaixo estava escrito, nesta internação, ela não vai botar, mas na próxima. Eu não sabia que a próxima ia ser tão próximo. Mas, assim, tá sendo bom pra ela, né? Independente de qualquer coisa. Tá sendo bom, é nítido, assim. A Ariel, ela tá bem, ela não internou mais, ela não ficou mais doente, né? A gente sabe que o quadro neurológico dela, e como várias outras crianças que têm hidrocefalia, PC, enfim, é muito grave, é diferente, né? Então a gente tem que cuidar dessa parte pulmonar. Até bastante crianças que têm tráqueo ficam doentes recorrente, mas ela não tá. Então eu acho que assim, eu tenho que sempre abraçar, cuidar e fazer o melhor para ela, né? Hoje mesmo ela de manhã tava no parapódio, que é o que deixa a criança um pezinho assim. E aí eu falei assim, fica aqui perto da mamãe. Aí eu tava lavando louça, ela aqui. E ela vai fazer 4 anos, agora em agosto. Aí eu falei, você fica olhando aqui, ó, que é só até 4 anos. 4 anos já vai pra escola, já vai começar a lavar louça. Aí a enfermeira dela falou, tá vendo, Ariel? Tá vendo? Tá acabando a vida, a mordomia, que não sei o quê. Porque eu trato a minha filha como se ela fosse uma criança normal. Ela tá ali, ela brinca. Os cachorros vai, lambe ela, brinca com ela. Eu não tô nem aí. Eu pego os cachorros, boto em cima do berço dela. Pra mim, é exatamente o que eu falo. É tratar normal. Você não precisa... Ai, não. Tira os cachorros de perto. Não deixa lamber. Não deixa não sei o quê. Não. Se ela fosse pequena... Você sente isso das pessoas com ela? Já senti mais. Eu acho que eu já senti mais. As pessoas à sua volta já se acostumaram com essa Ana que não tá nem aí. E na verdade, isso é uma questão, não é nem de maldade, igual a gente tava falando, né? Mas de não saber lidar mesmo, né? As pessoas, elas têm muito medo, né? Elas têm medo de perguntar e magoar. Ou às vezes elas têm medo de não perguntar, mas elas olham com uma cara de julgamento, sabe? Eu lembro quando a Ariel era bem menorzinha, e ela já fez umas 2 trocas de válvula, e ela raspou a cabeça, né? Então sai com a criança de cabeça raspada, aquela cabeça grande, e aí você percebe uns olhares assim, sabe? E eu falo que assim, eu não tenho problema nenhum em falar sobre as coisas da Ariel, mas me irrita os olhares. Hoje menos, porque ela tá com o cabelo gigante, então você nem percebe. Mas assim, o pessoal olha muito com uma cara de... como se fosse um monstro, sabe? Eu falo, gente, eu sou uma criança. Eu tenho até uma vez que a gente tava saindo do elevador num shopping, e ela tava entrando, a moça ia entrar assim, e ela ficou olhando a Ariel assim, com uma cara de tipo, que aberração, sabe? Chocada. Até E eu lembro que na hora que ela foi entrar no elevador, e eu tento não xingar todo mundo, senão não vai dar, né? Eu não posso nem ser presa, não posso morrer, não posso ser presa porque eu preciso cuidar da menina. E aí na hora que ela foi entrar no elevador, o elevador fechou. Aí eu não aguentei, né? Aí eu falei, se eu não estivesse olhando como se fosse um bicho, não tinha acontecido isso. Aí meu marido, Ana, fica quieto. Porque tem hora que você não aguenta, né? Então é isso que eu falo, as pessoas, elas têm que parar de ficar com esse olhar. A minha mãe me ensinou que não é pra ficar olhando, você não tem que olhar. Ai, o coleguinha quebrou o braço. Quebrou o braço. Ai, fulano não tem um braço. Não tem um braço. Ai, fulano tá de cadeira. Não tem, mas não tem que ficar olhando.
Aí eu fico Falta pensando, uma gente, será que noção. foi só a minha mãe que ensinou isso? Porque parece que é meio que uma regra as mães ensinar várias coisas. E isso foi uma das coisas que a minha ensinou. Será que não ensinou pra fulano? Sabe? Mas nem todo mundo aprende tudo que a mãe ensina, né? Por isso que a gente tem que... É claro que é impossível a gente não se incomodar, porque nós somos Sim. seres humanos, né? Ainda Uhum. mais quando se trata do nosso filho, né? Mas isso é também uma coisa que a gente precisa acessar em nós. Sim, é verdade. Né? Porque não dá pra ter esse controle, né? Não dá pra xingar toda vez, né? Embora a gente queira, A gente queira né? sempre. E às vezes a gente passa. E eu não ligo de que me perguntem mesmo. Eu lembro que teve uma vez que eu tava num restaurante de uma amiga minha e eu tava dando mamar pra Ariel. E pra quem não sabe como que é, ele parece um soro. Você coloca ali o frasquinho, desce o equipe, então parece um soro pingando ali, né? Eu lembro que uma senhorinha veio e me perguntou, linda, maravilhosa, lá, ai, o que ela tem, não sei o quê. Por que ela tá dando mamar assim? Nossa, mas ela é tão linda, não sei o quê. Super simpática, maravilhosa, expliquei, nananã. Beleza, a senhora foi embora. Minha amiga ficou tão brava. Quem que ela pensa que ela é? Você também, sua mania de ser simpática com todo mundo? Por que você respondeu pra ela? Por que você não colocou ela no lugar dela? Sabe assim, ficou... Ela se ofendeu por você. Eu falei, amiga, Tomou as suas pessoas dores. têm essa curiosidade, elas têm que perguntar, né? Aí ela falou, não pode deixar perguntar, que não sei o quê. Aí eu falei pra ela, Gabi, o problema não é as pessoas perguntarem, é como elas perguntam. Eu já passei por uma outra situação, ó, eu tô cheia de exemplo, porque, né, eu tenho muitos... Tem Eu 3 passei- anos de exemplo. Eu passei por uma situação com ela, que a gente tava no hospital, e eu tava com ela no colo, e eu acho que ela tava só com um coelhinho, assim, do hospital e de fralda. Ela tava internada e eu tava esperando pra fazer um ultrassom, nem lembro o que que era. E aí passou uma senhora na minha frente olhando. E eu... Aí passou de novo. Aí eu já falei, ai, meu Deus. Aí passou de novo. E eu sei que essa mulher ficou rodeando ali. E aí ela chegou perto, aí ela olhou assim e não falou nada. Aí eu olhei pra ela. Aí ela... Por que ela é assim? Ai, Jesus. Aí eu olhei pra Ariel, olhei pra ela. Falei assim, como? Bonita? Nasceu assim? Aí ela, ai, ela é bonita. Mas eu falei, a senhora viu bonita, né? Aí ela, não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu falei, eu sei que não foi isso que você perguntou. Aí eu falei, ela tem hidrocefalia. E aí expliquei, ela, ai, mas ela é tão linda. Eu falei, eu sei. Aí ela saiu e eu... E por Sabe? que você é assim? Sabe, não é o que eu falo, não é você perguntar, é como você perguntar. Por que que ela é assim? É Olha o jeito que me pergunta. É uma invasão, né, É. também, né? A gente É. não sai falando Não. isso pra Não. todo mundo, né? E eu falo que, assim, tem pessoas que têm sorte com quem pergunta. Por exemplo, ela ainda me perguntou num dia, né? Que você tava que eu, bem. eu ainda tava bem, mas se me pega um dia mais virada... Mas eu tenho uma outra amiga que até... eu já passei com algumas situações com ela também, e ela fala, Ana, eu não sei como que você aguenta. Eu já tinha voado nela. Eu fico, gente, não dá pra voar em todo mundo. Não dá. Você tem que saber até como você vai responder. Porque você põe a pessoa no lugar dela, que foi, né, o que eu fiz. Ai, Ana, e era uma senhora. Ai, Ana, mas é uma senhora, você tem que ter paciência. Por que eu tenho que ter paciência? Ai, porque é uma senhora e agora a gente pode... Ela pode falar tudo. Ela pode falar o que ela pensa, não é bem assim, né? Não é bem assim. Senão eu também vou... Porque a grávida também tem direito a tudo, né? Ah, não, tô grávida, agora eu vou fazer o que... Não é assim, gente. Não é assim. Eu acho que as pessoas, elas precisam aprender até onde elas podem ir, né? Então, todo mundo tem que aprender. Ai, mas é uma senhora, mas ela tá viva, não tá? Então, ela consegue aprender Ela várias tá viva e coisas. Falando várias tá viva besteiras e pra tá cuidando da vida alheia. Ô, Ana, o que ninguém conta sobre a maternidade atípica? Ai, eu não sei te responder isso. Sabe por quê? Porque eu nunca tive uma maternidade típica. Então, pra mim, ela não é difícil. Entendeu? Eu falo que, assim, é difícil você levar na terapia. É cansativo, é corrido, não sei o quê. Mas você não leva o Miguel na escola. Eu não levo ele na escola. Entendeu? Pra mim. Pra mim. Tudo é trampo. Os trampos são apenas diferentes. Tudo. É tudo da maneira que você olha. Entendeu? Ai, Ana, é difícil. É difícil.
Eu vou dar um exemplo, assim, até talvez um pouco polêmico. Eu pego alguns insumos da prefeitura que a Ariel precisa. Tem um insumo específico que não vem para nós faz 1 ano e meio. Isso é cansativo, isso é estressante, porque é o direito dela. É o equipo, né? Eu preciso do equipo para alimentar minha filha. Se a gente não tem as mães, os nossos grupos, hoje, né, graças a Deus eu tenho um home care que me ajuda bastante, então eu não preciso ficar me humilhando ali para algumas determinadas coisas. Como que eu faço? Eu ainda consigo, às vezes, comprar um equipo, custa R$1, R$1,50, acho que é, e a gente usa 30 no mês. Mas e se fosse mais caro? Eu acho que o problema da maternidade atípica é que ela é muito cara. Isso é uma coisa, talvez seja uma reclamação, não sei, um contra, né? Ela é muito cara. Isso é um fato. Eu acho que ela é muito cara. Um carrinho comum de bebê é 2 mil. Um carrinho para uma criança típica é 20 mil. Tanto que tem lá. Você acompanhou, né? Eu fazendo campanha para conseguir um carrinho especial para Ariel. Paguei R$25 mil no carrinho. Isso é caro. Isso ninguém conta. O quão vai ser caro, o quão vai ser cansativo para você conseguir o mínimo. Porque isso é o mínimo. Um equipe é um mínimo, um carrinho é um mínimo. Ai, Ana, mas existem carrinhos de R$7 mil. Existem mesmo. Mas ele vai ser confortável? Porque a criança vai ficar o dia inteiro sentada ali. Não é igual um carrinho de bebê que você vai andar um pouquinho vou dar o exemplo do Miguel, por exemplo. Vai andar com ele um pouquinho no shopping, depois ele vai falar, não, vou descer, vou correr. E pronto. Cansou o corpinho ali, né? Não é, ela vai ficar o dia inteiro. Então, ai, Ana, mas você comprou um carrinho de 25 mil? Compraria até de 50. Pro conforto da minha filha? Me humilharia de novo na internet. Porque é uma humilhação você ter que pedir dinheiro pras pessoas. Mas era o que eu tinha que fazer, porque eu não tenho condição. Ai, Ana, mas você podia vender seu carro. Poderia. E aí eu vou andar com a menina onde? Porque eu ouvi isso. Ai, Ana, mas se você quer um carrinho pra ela de bebê, vende o carro. E aí eu vou fazer como? Eu vou só empurrar o carrinho por Sorocaba inteiro. Então também tem essas coisas que as pessoas não pensam, sabe? Que você fala, gente, é umas coisas que você fica... Será que eu respondo? Ai, Ana, olha, eu me surpreendi, sabia? Conversando com você. A sua resiliência, essa sua garra, sabe? De trazer uma normalidade mesmo para isso que, aos olhos das pessoas que não passam por isso, ou que não tem noção mesmo, porque a gente também não precisa passar por isso para ter noção, para ter empatia, né? Mas eu acho muito importante esse seu olhar, essa sua visão, você trazer essa perspectiva, sabe? De a minha filha, ela é uma criança normal, ela tem as necessidades dela, mas é assim que a gente vai lidar. Porque é a família de vocês. Né? Eu acho que é o que eu sempre falo. Cada um vai ter um olhar. Às vezes, alguém pode passar a mesma coisa com a Ariel. Ter um filho igualzinho a Ariel. Tudo. Mas viver completamente diferente. Entendeu? Eu acho que tudo é a maneira que você escolhe viver. É fácil. Nossa, ela faz parecer ser tão fácil. Mas não é fácil. Não é. Eu olho pra trás, assim, eu vejo que eu idealizei muitas coisas. A gente engravida, a gente fala, nossa, eu vou engravidar. Aí eu vou levar ele no zoológico, vou levar ele no parque, vou levar ele não sei o que lá. Essa parte é muito difícil. É um luto, né? É um luto, porque você criou toda uma história, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu não quero outro filho, porque eu tenho medo. Você tem um medo de ter outro filho especial, ou você tem um medo de ter um filho que não é especial e deixar o seu filho especial de lado. Ai, Ana, mas isso não acontece. Eu sei que eu não vou deixar, porque minha filha é maravilhosa, Ariel, e eu nunca vou deixar ela de lado. Mas eu falo assim, muitos porquês, talvez, não sei o quê. Hoje eu não quero outro filho, porque existem muitos medos. Porque é difícil. É difícil. É difícil também quando você tem um filho típico e depois tem um atípico. A comparação. Mas é tudo coisas que você tem que viver
pra você saber como vai ser. Eu dou o exemplo, às vezes, também da Fátima Bernardes, que ela fez uma entrevista uma vez e perguntaram pra ela como que é ter trigêmeos. Ela falou, normal. Ela nunca teve um só. O que foi que eu respondi pra você. E depois que eu vi isso dela, eu falei, gente, realmente é isso. Como é ser mãe atípica? Pra mim é normal. Eu nunca fui mãe típica, eu não sei ter essa comparação. Então, você tem que levar a vida da melhor maneira. Ser alegre, ser isso, ser... Ariel já foi no pagode comigo, sabe? Tipo, botar no carrinho e ir embora, sabe? Porque é isso, é o que nós somos, é a nossa família. A gente gosta. Ariel já tomou banho de chuva. Ariel já foi pra praia. Tudo que eu puder fazer, que você fala, dá. Claro, eu não vou pôr a vida da menina em risco, né? Também não sou mãe responsável. Sou uma ótima mãe, graças a Deus. Mas, assim, tudo que eu puder fazer com ela, que outra criança normal, típica vai fazer, ela vai fazer. Porque minha filha não é especial, Flávia. Todos os nossos filhos são. Nós somos especiais. O termo criança especial, fulano especial, pra mim, não é nossa, não pode falar, não é isso. Mas ele não é certo. Não traduz, o Miguel não é né? especial pra você? Exatamente. Ariel também é especial pra mim. Esses dias eu falei isso pra minha sobrinha, ela tem acho que 6 anos, se eu não me engano. Ela falou, ai, Ariel, ele o que ela falou? Ela falou assim, ai, a menina perguntou pra mim se Ariel era especial. Eu falei, que era? Eu falei, mas você também é especial, Maite. Ela falou, não sou especial. Eu falei, é sim. Eu falei, claro Ela que você é associou. especial. Aí ela, verdade, né? Eu falei, especial, todos nós somos. Especial é quando é uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente ama muito. Aí ela, nossa, tia, então eu também sou especial. Eu falei, é. Falei, se você falar pra menina assim, ai, minha prima tem deficiência, pode falar. Não é errado falar que ele é deficiente, porque ela é deficiente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela é deficiente. Mas especial todos nós somos. Eu sou. É uma maneira que a sociedade encontrou de talvez trazer delicadeza na hora de se referir, né? Uhum. Querendo, talvez, associar a deficiência a uma coisa pejorativa. Eu Né? acho que é tipo assim, tentar amenizar, sabe, a palavra deficiência. Gente, não é errado falar que é deficiente. Porque na hora que você vai usar a vaguinha especial lá, é a vaga de deficiente que você usa, não é? Então, por que é tão errado falar? Parece que é um tabu falar, sabe? Então, não tem. Eu, pelo menos, não vejo problema nenhum em falar, nossa, mas você tem uma filha deficiente? Tenho. Sim. Mas ela é linda. Eu sempre falo, às vezes, Ariel, alguma coisa. Mas como também já ouvi, que é uma frase bem ruim. Isso é uma frase bem ruim de se ouvir, que eu já ouvi muitas mães falando. É tipo assim, nossa, ela é assim, mas ela é bonita, né? Aí você fica tipo, por quê? Só porque ela é deficiente ela tem que ser feia? Sabe? As pessoas associam muito isso. Porque isso vem, nossa, muito antes de nós também, né? De quem tinha alguma coisa era, né, feio, era... repudiado, né? Então isso é muito... Vai muito além de mim. Né? Isso não tem muito o que falar, mas assim... Mas não justifica. Você fala, né? mas ela tem isso, mas ela é bonita. Hoje a gente tem, né? E é muito importante você trazer isso, né? Essas coisas do que não falar, né? Essa noção, porque eu entendo que não é maldade. Não. Porque às vezes, né? Às vezes a gente sabe que é. Mas na maioria das vezes não é maldade, é porque é enraizada essa visão, essa crença, enfim. Mas isso não significa que a gente não pode cair na real. Sim. E entender, e aprender, e Sim. saber, olha, isso é uma coisa que não se fala, isso é uma coisa que não se faz, esse é um lugar que não dá pra gente emitir opinião, Sim. né? E a gente tem que ensinar as pessoas. Eu falo que tudo é um ensinamento. Esses dias mesmo eu ouvi de uma determinada pessoa assim, porque agora eu vejo que fulano tá mais animado, sabe? Animado em fazer. Eu falo, gente, eu falei pra ela, eu falei assim, viu? Não pense assim. Porque não é que ela tá mais animada, é que em algum determinado momento ela se perdeu pra aquilo. E a gente só tem que respeitar o tempo da pessoa voltar pro caminho que ela tava.
Então, a gente tem que respeitar o outro e tem que estar do lado do outro. Então, a gente tem que, né, falando do falar, você ensinar a pessoa que não é errado ela ter aquela opinião ou falar errado, mas ensina ela, ó, Sim. não fale desse Isso não é jeito, legal. tome cuidado como você vai falar, até porque eu tô falando de uma maneira de boa, mas ela foi bem, né, assim, não soube expressar. Comigo ela soube, né, porque a gente tem uma intimidade, mas assim, eu falei, toma cuidado como você vai falar, porque o outro lado é muito difícil, Sim. né? Então é muito fácil você falar assim, ai, Ana, vou dar um exemplo, ai, traz a Ariel aqui, a gente bota ela no sofá e fim. Não é tão simples assim, sabe? Eu preciso pensar em toda uma estrutura, o carrinho da Ariel, né? Caro pra caramba. E muito grande. Então, não é qualquer lugar que eu posso só enfiar minha filha. Eu preciso, que nem, por exemplo, ai, vamos viajar, vamos, né? Eu preciso ver toda uma estrutura, o quão o lugar vai ser bom pra ela. Hoje, o carrinho que a Ariel tem, eu tenho um suporte de leite. Então, é uma coisa que eu não preciso me preocupar mais. Mas, antigamente, eu tinha que sair, tipo, eu chegava nos lugares e eu ficava, eu acho que dá pra pendurar aqui, porque tem que gavar, tem que ir pingando, tem que ficar alto, né? Na casa da minha mãe tinha um ganchinho, na casa da minha sogra tem, na casa dos padrinhos da Ariel tem, né? Assim, vários amigos meus que já estão acostumados, a gente já chegava e falava, dá pra pôr leite aqui, né? Automático, já sabia como que era. Mas dependendo dos lugares que eu ia, não tinha. Sabe? Então, é muito mais difícil. Então, é isso que eu falo. As pessoas, elas têm que tomar cuidado com as coisas que elas falam, porque elas não imaginam, às vezes, o quão você precisa toda de uma logística só para você sair de casa. Exato. Ou toda uma logística para você mudar a sua vida, né? Que nem eu até comentei. É fácil você querer comparar, mas você não precisa comparar, porque você leva para a escola ou não. Porém, você leva na escola, você leva, sei lá, 8 horas da manhã e pega às 4. Isso é uma parte chata, porque você tem que organizar as terapias, isso é ruim. Isso é estressante. E também tem aquela fase. Eu já tô numa fase que se fizer 2 terapias por semana, beleza. Mas lá no começo, eu queria terapia todo dia. Porque a gente acha que muita terapia vai resolver e já não sei o quê. E não é sobre isso. Não é. Tem coisas que não que não vá adiantar, mas vai mais cansar do que resolver. Eu preciso muito emagrecer. Tudo bem, você pode ir na academia de segunda a sexta-feira, mas você precisa ir de segunda a segunda? Se você acabou de começar? Sabe, não precisa. É que nem agora, no começo do ano, vai todo mundo na academia, todo dia, não sei o que, fevereiro, depois que o carnaval já não tem mais ninguém. Por quê? Porque a pessoa já foi tanto, tá naquele Fica desespero que ela não. desequilibrado, né? Ela não Não consegue manter a continuar. constância. Então, eu acho que Exatamente. é você aprender tudo Uhum. até onde você pode falar e pode fazer também. Porque eu acho que é sobre isso. A gente pode aprender tudo, todo dia. Ninguém é velho pra aprender nada. Ninguém é. Ninguém. Ontem mesmo, estava conversando um assunto com a minha mãe. Eu falei, mãe, você pode aprender isso. Você pode ser um pouco melhor nisso. Isso que minha mãe tem 70, vai fazer 76 esse ano. Então a gente pode mudar. Basta a gente querer. A minha sogra fala muito disso. Ela fala, os meus netos me ensinaram tanto. Porque eu era uma pessoa, hoje com os meus netos eu sou outra. E minha sogra também já é uma pessoa de mais de 50 anos. Então, porque ela quis mudar. Se permitiu, né? Se permitiu mudar. Exatamente. E falando em mudança, você já falou que ficou mais calma, mais paciente. Que mais? Mas existe a leoa ali. Não é E só fique sempre. claro, se precisa gritar, a gente grita. Mas o que mais mudou, Ana, que te transformou? Em relação, talvez, ao seu casamento, ao seu relacionamento com seus familiares, a como você enxerga o mundo. O que a Ariel te ensinou? Além da paciência, ela trouxe a esperança, muita, de não desistir, assim, na primeira. Você quer aquilo, vai, sabe? Você tem o direito de cansar ou de desistir também, falar, não quero mais, mas tenta voltar, porque se você tem um propósito, tenta chegar, né? É difícil, mas todo mundo consegue, né? Só que não faça o básico, porque o básico todo mundo faz. Então, ela me ensinou a ser um pouco melhor, pensar mais antes de fazer, sabe? Não sair Impulsiva. xingando, não ser tão impulsiva.
porque não vai adiantar. Ela ensinou que tudo tem seu tempo, sabe? Não adianta você... Hoje mesmo, por exemplo, de manhã, eu acordei, fiz meus exercícios, e aí colocamos ela no parapódio. Eu tinha a opção de aspirar a casa antes de sair, ou curtir minha filha um pouquinho, que ela tava ali em pezinha no parapódio. A casa tá lá sem aspirar, sabe? Então, é escolhas. Até porque eu vou voltar, a casa ainda tá lá sem aspirar. Então, ela ensinou eu tipo assim, aproveitar o momento, sabe? Escolher o que vai ser melhor pra mim. Valorizar tudo. Que também foi uma coisa que eu aprendi não só com ela isso. Uma amiga falou isso pra mim, falou, Ana, aproveita a sua filha enquanto ela tá viva. Todo mundo, né? Não só a Ariel, mas aproveita ela enquanto ela tá viva. E aí, automaticamente, eu aprendi que tudo é assim. Aproveita enquanto a pessoa tá aqui. Semana passada foi uma moça trabalhar em casa e, por uma coincidência, ela é parente do parente de não sei quem da família do meu marido. E aí ela perguntou, eu vou cesárea, não sei o quê. Eu falei, tá bem. Ela, nossa, faz tanto tempo que eu não vou lá. Eu falei, vai lá. Ela, mas eu não tenho tempo. O tempo é que você que faz, a vida é sua. Tempo é uma questão de prioridade, né? Aí ela falou assim, nossa, eu preciso. Então, acho que isso foi uma das coisas mais importantes que ela me ensinou. A viver o agora, a valorizar a vida, a respeitar tudo. Respeitar você, respeitar o outro. Respeitar as decisões de Deus, principalmente. Que nem tudo é do nosso jeito. Mesmo fazendo promessa. Mesmo fazendo promessa. O casamento também, eu vi que... Eu passei por uma situação quando ela estava na UTI. É uma situação até grave, assim, né? Principalmente depois que eu conversei com bastante gente falou. Quando a Ariel tava muito ruim, que foi até no dia que eu falei que eu conversei com ela, pra ela decidir o que ela fazia da vida dela, a gente tava sentada, assim, numa mesa, e tava o médico, o pediatra, nossa, um monte de gente explicando pra gente que ia ser muito grave, tudo que a Ariel tinha, que não ia ser fácil, que não sei o quê, que a gente tinha que tomar umas decisões, e nananana. E eu lembro que a médica virou pra mim e falou assim, e outra coisa, viu, mãe, vai se acostumando a ficar sozinha. Eu falei, como assim, ficar sozinha? Aí ela falou assim, porque o pai vai embora. Meu marido tava do meu lado, assim, ó. Aí eu falei, hã? Aí ela falou assim, normalmente o pai vai embora, viu? Meu Deus! Aí eu... Lembro que eu olhei pra ele e falei, ele não é louco? Sabe? Aí você fica tipo, você tá passando uma situação super difícil, aí você acaba de descobrir que seu marido vai separar de você. Um triplex. Sabe? Aí eu fiquei tipo, gente... Então eu acho que isso também trouxe uma coisa muito importante, assim, no meu casamento. Claro, eu sei que 90% das mães atípicas acabaram ficando sozinhas mesmo. Não falo por problemas de casamento, eu falo por problema da criança mesmo, né? Não os problemas no casamento, enfim. Que realmente o pai não aguentou, como também tem pais atípicos solos. Tem, claro, 2, 3, perto de 5 mil mães. Mas tem, né? Não vamos desvalorizar os que aguentaram o reggae. Mas, assim, o meu casamento, ele meio que parece que fortaleceu, sabe? Em todo momento ele tava lá. Né, ele ficou. Eu sempre falo pra ele, obrigado por você ter escolhido ficar. Porque é uma escolha, né? É uma escolha diária, né? Já qualquer casamento sem uma criança, né? Mas é uma escolha você ficar ali todo dia. Mas assim, por tudo que a gente passou, ele escolheu ficar. Então isso fortaleceu bastante o relacionamento, né? Ele sabe que se eu quiser sair, ele fica. Se eu precisar sair, né, ele fica. Ele não é negligente, sabe? Então, isso é uma coisa muito boa. Ele é um pai presente. Claro, trabalha, faz isso, faz aquilo, né? Mas ele é um pai presente, ele tá lá. Ele gosta da filha dele, sabe? Isso que eu falo, porque não significa que você é pai e mãe que você goste do seu filho. Não. Exato. Que você não goste, mas assim, né? Não tá fazendo porque, tem que fazer, por sabe? Por obrigação. Exatamente. Então, acho que isso, né? Mais uma das coisas, assim, que melhorou bastante em casa também foi o casamento, a família, você valorizar a sua família. Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito boa. Na nossa família tem mais uma criança típica, né? Eu tenho uma sobrinha com AME. Então, isso motiva também bastante a família. Você vê que a família, para tudo que você precisar, eles estão lá. Pode contar. Pode contar.
A família é o alicerce, não adianta. Graças a Deus a gente também tem apoio de alguns amigos, tudo mais, mas assim, a família é o principal, não tem o que falar. Sem eles eu acho que ia ser bem mais difícil. Acho não, seria muito mais Seria difícil. mais difícil. Minha mãe, nossa, tem nem o que falar, tá ali sempre, né? Tem as coisas dela, mas ela tá ali o tempo todo, cuidando. É vovózona, assim. Nossa, coruja. demais. Ela abraçou a causa mesmo, tem nem o que falar. Todos eles, né? Minha sogra mesmo tá lá em casa agora, pra eu poder estar aqui. Porque tem o home care, tem a enfermeira, tudo, mas sempre tem que ter um responsável. Minha sogra tá lá. Então, é todo mundo ali ajudando, fazendo um pouquinho. Isso não é só um apoio de mão de obra, Não. Isso é um apoio emocional, Não, né? A gente se ajuda muito, né? Eu falo, eu não tenho pai, mas eu ganhei um. Meu sogro é um pai pra mim. Porque todas as vezes que eu tô no hospital, alguma coisa precisa de correria, sogrão, não sei o quê. Ele tá lá. Ou é ele, minhas cunhadas. Então, assim, eu vejo que tá todo mundo ali, né? Eu tenho um cunhado que trabalha no hospital também. Se eu não tô lá, ele fala, onde você tá? Que eu tô aqui, a menina não tá aqui, que não sei o quê. Sabe? Então, é literalmente a família. Se não é a família... Quem somos nós sem a nossa família? Não tem como. E a família vai estar lá. Pode estar nos arranca-rabo que for, né? Graças a Deus, né? Tem pouco, mas eles estão lá. Mas também é saudável ter. Ter é sinal de família saudável. Senão não... Senão não... Tem alguma coisa de errado, não tá certo. Ana, muito bom conversar com você, ouvir mais da sua história. Eu acompanho lá pelas redes sociais, né? Mas... aprender com você, com a Ariel, muito especial. Obrigada mesmo por ter vindo ao podcast, compartilhar. Tenho certeza que você vai dar força para muita mãe, principalmente que talvez esteja recém, né, recebido uma notícia, um diagnóstico, né? Você comentou agora, eu lembro quando eu saí com a Ariel do hospital, foi uma coisa que eu senti falta. Demorou muito para eu achar informações assim, do que fazer, sabe? A hidrocefalia da Ariel, eu meio que aprendi muita coisa sozinha, assim, até como pegar mesmo, sabe? Porque era uma cabeça maior, então meio que você tem medo de pegar. E eu falo que no começo ali pra mim foi muito difícil porque você quase não vê falar sobre hidrocefalia. Então eu lembro que eu abri meu perfil, conversei com algumas pessoas e converso até hoje, mas muito pouco e às vezes casos de mais velhos, né, crianças mais velhas. Então isso eu acho legal falar, por isso que eu também topei, porque eu falei, gente, se eu puder ajudar outras pessoas é legal, até porque são experiências, não que vai ser igual. Sim. Um nunca vai ser igual ao outro, mas você dividir o que você passa, ameniza a dor do outro, deixa mais tranquilo. Sim. A Elisa mesmo que eu comentei, que era bebê pequenininha, a minha amiga, até hoje ela fala que ela queria colocar a Elisa numa redoma, assim, de vidro. Não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, imagina, menina lutou pra viver, agora você vai colocar a menina, deixa comer terra, pode parar de graça, vai sair com a menina assim. E ela fala, nossa, que bom que você deu esse chacoalhão. Porque se a criança decidiu viver, ela tem que viver. Não é pra você, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não, deixa a criança viver. Então, é sobre Vamos isso. usufruir, né, desse... Você tem que dividir essas coisas, tem Sim, que dar esse... sim, bora, amiga, bora, isso pra todo mundo. É aquela coisa óbvia que precisa ser dita. Óbvio que precisa ser dita, exatamente. É isso. Então, aproveitando esse gancho, a gente vai deixar as redes sociais da Ana aqui para vocês conversarem. Eu acho que isso também traz um lugar de se sentir compreendido, né? Hoje, com a internet, do jeito que tá, com o chat GPT, ele te mostra tudo e todas as informações, mas nada substitui o ser humano. Sim. nada substitui você conversar com uma pessoa, eles né, são positivos demais, né? Tudo tá tão lindo que esse chat, você fica... É que ele veio para equilibrar o Google. O Google é tudo ruim, o chat GPT veio assim mais carinhoso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com outras mães para esse vídeo chegar longe, alcançar pessoas. Tenho certeza que isso vai ser muito especial, muito valioso. E até o próximo episódio. Tchau!